Bom, e falamos agora sobre economia, que a inflação do Brasil é inferior nesse momento à de alguns países desenvolvidos. A gente recebe o repórter Rodrigo Viga do Rio de Janeiro. Os detalhes, essas notícias são positivas, negativas, Viga? E aí, meu caro Thiago, o levantamento feito apontou que dentre os 20 países mais ricos do mundo, o chamado G20, o Brasil tem a sexta inflação mais baixa. Perde apenas para aqueles países que tradicionalmente, historicamente, têm um índice de inflação menor. Estou falando de Japão, de Coreia do Sul e da própria China, além de Arábia Saudita e outros. Mas, de uma maneira geral, a inflação no Brasil, que está em trajetória de desaceleração, e segundo especialistas, deve fechar o ano de 2022 perto dos 6%, lembrando que esteve até bem pouco tempo em 2 dígitos, essa inflação do Brasil vai ser menor do que a maioria dos países do G20. Inclusive, essa semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, aqui no Rio de Janeiro, chegou a dizer que algo histórico está para acontecer em 2022, quando falava justamente de inflação e de produto interno bruto. Pela primeira vez na história, a inflação do Brasil será menor do que a dos países do G7, é um grupo mais filtrado, de nações mais ricas do planeta. Tem Estados Unidos, tem China, tem Itália, tem França, tem Alemanha, só para citar alguns, além, é claro, da Inglaterra. E também, o produto interno bruto brasileiro vai ser maior em 2022 do que a média, ou a maioria desses países do G7. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem usado até uma figura de linguagem para dizer o seguinte, que a casa está arrumada, tende a melhorar ainda mais, mas os eleitores ou os brasileiros precisam estar atentos a isso, porque às vezes demora um pouco para arrumar a casa, mas para bagunçar, para desorganizar a casa, segundo ele, é no instalar de dedos. Vamos ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, que tem dito e redito que o Brasil está condenado a crescer. Nós reerguemos a economia brasileira. O desemprego estava em quase 15%, vai terminar o ano em 8%. O crescimento que era 0%, foi 4,5% ano passado, esse ano já vai ser 3%. Quer dizer, o Brasil está crescendo, os juros vão cair o ano que vem, porque a inflação está caindo. Então o Brasil está retomando o crescimento econômico, gerando emprego e renda, transferindo renda por mais frágeis, num ritmo que nunca se transferiu antes. Porque hoje o Auxílio Brasil, que é a renda básica, é 3 vezes maior do que as políticas públicas anteriores faziam. Então, nós estamos muito seguros do caminho que nós estamos seguindo. Aí o ministro da Economia, Paulo Guedes, Thiago, nos últimos dias o Ministério da Economia até reviu para cima a projeção de crescimento do PIB esse ano para 2,7%. O mercado continua com 2,4%, mas nessa segunda-feira sai o Boletim Focus. Provavelmente esse dado vai ser revisado, vai ser atualizado para cima, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tem reforçado também que no ano que vem a economia brasileira vai crescer pelo menos 2,5%, depois de ter crescido 4,5% no ano de 2021 sobre 2020, que foi o ano do impacto forte da pandemia de Covid-19 sobre a atividade econômica. Thiago. É isso. Rodrigo Viga com as informações do Rio, trazendo esses detalhes da economia brasileira. Até mais tarde, Marcelo Rocha Monteiro, a discussão econômica que permeia também a campanha eleitoral. Claro que é muito bom que os preços estejam caindo no Brasil, mas o grande problema é que os preços internacionais ainda continuam altos, né? Sim, esse momento que a economia brasileira vive, do ponto de vista comparativo, é bastante impressionante, porque eu, por exemplo, não tenho lembrança de nenhum outro período em que a inflação brasileira estivesse abaixo dos índices de inflação de países europeus, dos Estados Unidos. Então, diante desse contexto global de aumento de preços, de escalada da inflação, de recessão, tudo isso, evidentemente, não preciso dizer, fruto da pandemia, o desempenho do Brasil realmente chama atenção, impressiona muito. Eu até queria destacar essa parte final da fala do ministro Paulo Guedes com relação aos programas sociais, aos programas de transferência de renda. Uma matéria que foi exibida anteriormente aqui sobre pesquisas para fazer levantamento de índices de insegurança alimentar, eu confesso que eu não lembro exatamente qual foi o instituto responsável por essa pesquisa, mas eles atribuíam a esse
alegado aumento da insegurança alimentar, o corte nos programas sociais, né? Isso eu confesso que já me deixou um pouco de pé atrás com relação a essa pesquisa, na medida em que, como disse o ministro, nós estamos diante dos maiores programas de transferência de renda da história do país, né? O Auxílio Brasil está transferindo 3 vezes mais renda para as populações carentes do que os programas sociais anteriores, né? Então, me parece que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado na análise desses dados, porque o desempenho da economia brasileira é bastante positivo, repito, no contexto da economia global, né? Já que lá fora os preços internacionais, como você destacou, continuam subindo, a inflação continua alta, né? Nós não estamos vivendo numa situação econômica mundial favorável, pelo contrário, mas dentro desse contexto desfavorável, a situação da economia brasileira é bastante positiva.